Desde a partida de ida, né? Realmente a partida de ida foi uma partida totalmente fora da curva, né? Um Flamengo indolente, o Flamengo que não queria nada com nada, né? Com o técnico interino, esperando ali para ver quem quer ser contratado. Perdeu do Maringá lá no Paraná, uma grande noite do Maringá, mas hoje no Maracanã não teve jeito. O Pedro destruiu o Maringá, mas não só o Pedro, viu? Não só o Pedro. Um primeiro tempo magnífico do Gerson. O Sampaoli, a gente vai começar a ver os melhores momentos e os gols. Logo no comecinho, 3 minutos, né? Pablo Maia fazendo 1-0. Thiago Maia, perdão. Pablo Maia tá no São Paulo. Thiago Maia, volante também. Maia também. E fez um gol que já incendiou o Maracanã, né? E aí logo depois o Pedro já fazendo 2-0 novamente no escanteio. Começando a noite especial do Pedro. Mas o que eu achei bem interessante é que o Ayrton Lucas, ele jogou... Depois não, 18 minutos do segundo tempo. Isso. Aí o pênalti em cima do Gerson. E o Gerson pela direita, isso foi muito interessante. O Ayrton Lucas, ele jogou pela esquerda, mas ele foi um lateral que não avançou. O Cebolinha era o jogador espetado pela esquerda. E o Wesley, o lateral espetado pela direita. O Sampaoli gosta daquela saída de 3, né? Não importa se são 3 zagueiros, se são 2 zagueiros e um lateral pela direita, 2 zagueiros e um lateral pela esquerda. Hoje foi o Ayrton Lucas ali pela esquerda. E quando sai esse gol aí do Maringá, gol contra do Fabrício Bruno, que ficou meio assustado ali... O Maringá nem contra-atacava, Tomás. Não tinha nenhuma razão de ser esse gol. Cai do céu, né? Cai do céu. Cai do céu. Mas depois do gol, o Flamengo sentiu. E esse gol do Gerson, acho que é o gol mais crucial da partida. Também que é o 4-1, logo antes do apito final do primeiro tempo, porque o 3-1 estava levando para pênaltis, né? Exato. E aí o Gerson faz um 4-1, tranquiliza tudo. E aí já no começo do segundo tempo, um gol de contra-ataque, imagina. Um gol de contra-ataque, 3-2, né? Bola enfiada do Gabigol pro Cebolinha. Esse é para não deixar nenhuma dúvida. Esse é para acabar, né, com a eliminatória, 5-1. O gol do Fabrício Bruno contra, nem coloco na conta dele, porque a bola passa por todo mundo. Passa por todo mundo. E aí você vê mais um gol fortuito do Maringá, a bola que bate no Vidal. No Vidal não, no bumbum ali do Gerson, talvez. Do Davi Luiz, não. Não, o Davi Luiz está muito perto do gol, né? A bola desviou um pouquinho antes. Foi do Thiago Maia mesmo. Acho que foi do Fabrício Bruno, na verdade. Porras, que noite, hein? Pois é. E aí começa o show do Pedro. São 3 gols consecutivos. E o Gerson, que no primeiro tempo a gente viu pela direita, agora aparecendo pela esquerda. O Gerson virou atacante com o Sampaoli. E o Gerson, ele vai para a Europa como um atacante do Fluminense. E ele joga muito bem com o Jorge Jesus, não como um atacante, mas era um time que definitivamente não era um volante. Era um meio-campista, mais ofensivo, laterais subiam menos. O Gerson é muito mais atacante do que volante, não tem por que insistir com ele numa posição que não é a dele. E aí o Pedro, acho, brincando com o corte de cabelo do Vidal. Nossa, aí o jogo... já é casado contra solteiro, exato, né? Exato. Aí é brincadeira. Aí o Maringá já tinha saído completamente da partida. O Maringá fez um jogo histórico, jogo épico, muito importante para a história desse clube que é jovem, de uma cidade que, entre aspas, perdeu o seu clube, né? O Grêmio Maringá. Fez um grande jogo na partida de ida, ganhou do Flamengo e agora vai para casa com 8-2. E o Barcelona outro dia foi para casa com 8-2, Tomás. Wesley titular hoje, né? Wesley titular do time do Flamengo. Talvez a única... E agora já está vendo os melhores momentos. Ó. O lance que dá origem ao escanteio, Cebolinha caindo pela esquerda, é o que eu falei, o Flamengo atacando. Ele tinha uma saída de bola de 3 jogadores atrás, aí o Thiago Maia no meio de campo, é aquele 3-1-6 quando você tem a bola. Né? 2, o Wesley pela direita, Cebolinha pela esquerda, o Gerson e o Everton Ribeiro na armação, Pedro e o Gabigol no ataque. Everton Ribeiro fez um grande início de jogo também, mas o Gerson é a chave, porque ele está atacando os espaços, às vezes pela esquerda, às vezes pela direita. Ele é um cara que ataca os espaços e assim o Flamengo tem criado muitas chances. E o Jorge Sampaoli consegue aí a sua segunda vitória, né, Júlio? Tinha vencido pela Libertadores e, enfim, e agora consegue uma vitória importante para o Flamengo. Tinha vencido pela Libertadores e perdido para o Internacional. Exatamente. Num jogo bom. Agora... O jogo da Libertadores contra o grupo tem o Alcas e tem o... Meu Deus, o Nublense do Chile. Os 2 estreantes da Libertadores, né? Ele venceu 2 jogos, assim, que não dava para não vencer, digamos, né? Mas
supostamente esse de Maringá também não dava para não vencer, né? Vendo a fragilidade do time do Maringá e o Flamengo bobeou olimpicamente naquela partida de ida. Mas 2 semanas são muita coisa no futebol. Esse era aquele resultado que era obrigação, a chamada obrigação, até por tudo que aconteceu no Maringá. 5 jogadores que atuaram na partida de ida não puderam jogar o jogo da volta. Isso, evidentemente, acabou atrapalhando bastante o Maringá. Mas o fato é que o que atrapalha mesmo a equipe paranaense é a diferença técnica, como daqui para Curitiba, né? Como de São Paulo para Curitiba. E aí o Flamengo consegue o que precisava fazer. O Pedro, não sei se precisava de confiança, mas isso é o que não falta para o atacante do Clube de Regatas Flamengo, Júlio. O Flamengo vai se ajustando, sem dúvida nenhuma. Sim, o jogo mais competitivo da era Sampaoli foi contra o Internacional. Mas o detalhe do jogo do Internacional é que não foi uma derrota justa do Flamengo, né? Não foi um jogo que o Flamengo mereceu perder. Justa em termos de... Não teve nenhum grande erro de arbitragem, nada do tipo. Então o Internacional não roubou ninguém para ganhar aquele jogo contra o Flamengo. Mas pelo que apresentou na partida lá do Beira-Rio, o Flamengo merecia a vitória. Ou o empate, minimamente. Não merecia ter perdido. Essa é a melhor notícia. Tem a classificação na Copa do Brasil, tem o resgate depois do mau início na Libertadores, mas a melhor notícia é o bom jogo apresentado no único jogo competitivo desses 3. No final de semana, o Flamengo tem um clássico, tem um jogo contra o Botafogo, que ganhou as 2 no Campeonato Brasileiro. Domingo às 4 da tarde no Maracanã. Vai ser um jogo bem interessante. Eu estarei lá, hein? Você estará lá? Estarei lá. Que beleza, que beleza. Estarei nessa partida entre Flamengo e Botafogo. Vai ser um jogo bem interessante mesmo, porque é um Flamengo recuperado animicamente. Parece que o Vitor Pereira outra vida, né? E o Sampaoli, eu acho que ele pegou o Flamengo numa hora boa para pegar, interessante, mas as coisas podem dar certo e podem dar errado, por enquanto começam bem. A gente não ouve mais falar no glorioso Rodrigo Caio, Júlio Gomes. Hoje a dupla de titular do Flamengo, a dupla de zaga, seria Fabrício Bruno e Davi Luiz também, com 2 zagueiros, o Léo Pereira e o Rodrigo Caio dançam? Com 2 zagueiros, esses são os 2 titulares.